Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Graça e paz, vamos nos chegando. Hoje nós chegamos um pouquinho mais atrasado para dar tempo. Terça-feira, dia de tomar Nós banho. adiantamos hoje, pastor. É dia de tomar banho, né? Dia de terça, então... Olha lá, o povo está atrasado. Vamos entrando. Olha lá, estamos chegando. Vai chamando os outros aí, vai acordando, que aqui dorme. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja, né, reinando em cada coração. Boa noite a todos. Vamos nos achegando. Uma noite onde nós vamos mais uma vez cultuar a Deus. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós não estamos assistindo um filme, um vídeo. Nós estamos cultuando a Deus, né? Apesar de não ser presencial, mas é um culto a Deus. Então nós precisamos nos comportar dessa forma, ter esse entendimento. Nós vamos cultuar a Deus. Nós aqui, você aí, mas não é igual um filme que você assiste a hora que você quer, que você levanta, que você sai, que você... Não, você vai fazer com reverência e cultuar a Deus. Entregar para Ele o seu coração, prestar atenção e concentrar, dizer, Senhor, eu quero receber e deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Amém? É uma noite onde está aqui, né, o nosso irmão Renato. Ele vai ministrar a palavra nessa noite. É uma palavra de fé. E eu quero deixar algo para nós aqui, já para servir como um alimento, uma vitamina, né, para abrir os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais e servir de combustível para essa fé. Eu queria que você, se quiser abrir aí, está no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26, fala do nascimento de Jesus. Predito, é algo que veio um anúncio que o Messias iria vir ao mundo, né? E diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, irmãos? Eu quero pensar, é um texto que falou muito comigo hoje, no meu devocional. Ele veio assim muito forte, falando de expectativa e realidade, né? Ela estava numa realidade, ela era uma jovem, e ela estava comprometida com José. Naquele tempo, o namoro, o noivado já era um compromisso de que iriam se casar, né? Apesar de não ter tido nenhum envolvimento, nenhum relacionamento. Mas ela acha graça diante de Deus, o anjo a visita e diz que ela vai conceber do Espírito Santo o Filho de Deus. E é interessante porque ela, apesar de ela ter uma realidade, ela era virgem, e agora ela ia entrar num problema muito maior, ter que explicar para a sociedade, explicar para o noivo, explicar para os pais que ela estava grávida sem ter contato com um homem. E ao mesmo tempo havia uma expectativa dela ter sido agraciada, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Mas é interessante o que ela pergunta, né? Como será isto se eu não tive nenhum relacionamento? E eu queria trazer isso para a nossa realidade, né? O cerco está fechando, nós estamos a cada dia, né, ficando mais acuados, né, pelo confinamento, pelo isolamento que se prolonga, e que às vezes a cena de não saber quando vai terminar. E por outro lado, né, os empregos vão sumindo, o dinheiro vai desaparecendo, e nós estamos ficando numa situação muito, muito delicada.
E nós temos uma palavra para a gente descansar no Senhor, nós temos a fé, nós sabemos que Ele está no controle. E nós poderíamos usar muito essa frase da Maria hoje aqui, de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, como será isso? Como o Senhor vai me socorrer? Como o Senhor vai dar uma reviravolta nisso? Como a provisão vai acontecer na nossa vida? Como nós vamos sair dessa? De que maneira nós vamos sair quando isso terminar? Como nós vamos estar? Como será isso, Senhor? Porque aos olhos naturais, nós sabemos que o Senhor está no controle. Maria ouviu o anjo, ela viu o anjo, ela sentiu que ela tinha algo dentro dela, ela sabia, mas ela não sabia como aquilo tinha acontecido. E nós não sabemos como vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Sabemos que o Senhor está no controle. Amém, irmãos? Queria deixar essa palavra para já ir gerando fé no seu coração. Eu não sei o que Deus preparou para ministrar para nós hoje através da vida do Renato, mas o tema é fé para vencer. E a própria palavra diz que nós vencemos esse mundo pela fé, que nós vamos estar de pé pela fé, nós precisamos caminhar pela fé, a fé que nos sustenta, a fé vence o mundo. Então, a nossa pergunta é essa, a mesma da Maria. Ela disse o seguinte: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Senhor, como será isso? Pois não estamos trabalhando, está tudo parado, estamos isolados, os governos brigando, os médicos dando informação, cada um para o norte, o outro para o sul. Como será o final disso? Como nós podemos sobreviver a isso? Essa é a nossa pergunta para o Senhor nessa noite. E que através dessa palavra nós tenhamos um descanso e um aumento significativo, abundante na nossa fé, no nosso coração, para termos essas respostas e ficarmos firmes no Senhor. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te pegue nessa noite por dentro e Ele consiga marcar o teu coração nessa noite de uma forma sobrenatural. Amém? Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra agora através da vida do Renato. Que Deus o use com graça, com poder. Que o Senhor cresça, nós diminuamos, todos nós, para que Ele possa reinar. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Que saudade de vocês, hein? Faz tempo que a gente não se encontra, não se abraça, né? Quem diria que a gente sentiria falta disso, não é mesmo? Até do chato. Até do chato estamos sentindo falta. Vê bem como que é as coisas, né? Como é que tá? Todo mundo aí tá ouvindo bem? Tá legal a imagem? Comenta aí, a gente tá olhando aqui pelo celular. Ajuda a gente aí, se o som estiver bom. Fala com a gente aí, pessoal. Interage com a gente aí. O Nicolas está aqui conosco, ele tá mandando um monte de boa noite aí para vocês. Meu filhão amado tá aqui assistindo com a gente. Vamos lá, fala aí se o som tá bom, se tá legal. Dá um toque aí, Sônia. Você tem que falar mais alto, mais baixo. Responde aí para nós. Enquanto isso, vocês peguem a Bíblia de vocês aí, vamos abrir em 1 Reis. 1 Reis, vamos ler aí o capítulo de número 19, tá? É interessante que esse distanciamento nos faz aí sentir saudade, e isso nos faz queimar o nosso coração de vontade de estar ali unidos, de estar louvando junto, né? Amém. Revendo a cada irmão. Glória a Deus. Isso é muito bom, né? Isso significa que nós somos sociáveis, né? Nós somos formados para estar em grupo, em várias pessoas, né? Isso, a palavra diz que é bom que os irmãos vivam em comunhão. Aleluia. Né? E pessoas, às vezes, podem nos chatear, nos machucar, mas as mesmas pessoas ou outras pessoas podem fazer a nossa vida ter todo sentido. Aleluia. Né? Então depende de cada um de nós. Aprenda que existem as pessoas que são chatas para mim, às vezes, para você, mas tem as pessoas que são essenciais na nossa vida. Sem elas a gente não consegue caminhar. Quero ser grato mais uma vez aí pela coragem, do pastor Humberto, a pastora Raquel de me chamar. São corajosos, fala a verdade. Mas vamos lá.
Espero que todos vocês tenham aberto aí a Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler o versículo 4. Me acompanhe aí, por favor, tá? Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminhou um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos pular lá para o versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ungirás profeta em teu lugar. Grava isso aí, irmãos. E há de ser que no dia que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar a espada de Jeú, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobrarem a Baal, não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Sefate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Amém. Bom, nós estamos lendo um contexto onde o profeta Elias havia já feito grandes coisas. Grandes coisas Elias já havia feito. Mas o coração dele encheu de medo. É exatamente isso que a mídia tem feito conosco. Quando a gente ouve as notícias, essas notícias nos enchem de medo. E aí nós esquecemos quem nós somos. E Elias esqueceu quem ele era. Ele era um profeta ungido de Deus. Vários profetas de Baal, se não me engano 400, já haviam sido mortos. Deus já havia feito sinais e maravilhas através da vida de Elias. E aí então no versículo 4, que eu li para vocês, ele tem medo de uma mulher chamada Jezabel. Ele fica com medo de Jezabel. E aí então ele foge. Ele foge para uma caverna. E Deus visita ele nessa caverna. Quando Deus visita ele, ele fala: Deus, eu não quero mais viver.
o medo que ele estava era tão grande que ele pediu a morte. Um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem honrado de Deus, um homem ungido de Deus. E ele sente um medo do tamanho que ele pensa que ele não deveria mais estar vivo. Olha, irmãos, eu peço a Deus, sinceramente, do meu íntimo do meu coração, que Deus mude essa história logo. Que essa imagem, essa mensagem que está sendo pregada pela televisão e pela mídia, toda essa lavagem cerebral que tem sido feita nas cabeças das pessoas, e muitas pessoas que não estão com Jesus, tirando a sua própria vida, outras sofrendo infartos fulminantes, morrendo, sabe, por preocupação, por medo, o cenário que Elias estava passando, um cenário de medo. Ele ficou com medo de Jezabel, que disse que mataria ele. Ah, como eu oro, como eu peço que você interceda pela nossa nação, para que eles não mais continuem esse massacre. Eles estão torturando nós psicologicamente. Quando a gente olha para a televisão, só há notícias de derrota, de desgraça, de fracasso. Olha, Elias era homem de Deus. Você é homem e mulher de Deus. E muitas vezes tem se enfraquecido por causa das notícias, por causa de tanta palavra de derrota e destruição. Meu irmão, minha irmã, não esqueça com o que Paulo falou. Morrer para mim é lucro. Se eu e você tivéssemos essa consciência, se eu e você tivéssemos essa convicção no nosso coração, de saber que para nós a morte é lucro, porque nós estaremos com o Senhor no céu, nós não estaríamos com medo como Elias. Elias era um homem de Deus e por medo, ele fugiu para o deserto. Eu e você, nós estamos fugindo para nossas casas, por medo das notícias, por decreto, por qualquer coisa que seja. Nós estamos fugindo para as nossas casas. Ei, se levanta, sacode a poeira, sai do meio da caverna, vem para fora. Não deixa Deus fazer o que fez com Elias, não. O que Deus fez com Elias foi vergonha, porque ele disse: você vai em tal lugar e lá você vai ungir Eliseu. Vai ficar no lugar de Elias, você não vai ser mais profeta da nação. Deus tirou a unção dele. Ele teve obrigatoriedade de transferir a unção para um outro, porque ele teve medo, porque ele se acovardou. É hora da igreja do Senhor se levantar com panos de saco, com jejum, oração, arrependimento. É hora da igreja se levantar, fazer o seu papel, ir para os pés da cruz, clamar o sangue de Jesus. É hora da igreja fazer um movimento de arrependimento. João Batista estava pregando e ele dizia: arrependei-vos, raças de víboras. Nós estamos na mão de governadores dos 3 poderes. O Senhor vai colocar a mão neles. Executivo, legislativo e judiciário, STF, não importa qual governo da terra, toda a autoridade é dada por Deus, é delegada por Deus. Não há nada que fuja do controle do Senhor. O coração do rei está nas mãos do Senhor.
Se o Senhor quiser destruir, arrancar da terra e matar qualquer pessoa que seja, tirar a vida de qualquer pessoa que seja, Ele tira. Nós precisamos entender que esse movimento que está acontecendo político, não vamos ser ignorantes para dizer que não existe doença. Existe. Mas hoje, na cidade de Franca, a doença chamada H1N1 mata mais do que Covid-19. H1N1 não é divulgado. O que é divulgado é que a mídia quer que divulgue, que é o Covid-19, que é o coronavírus. Nós estamos com medo nas nossas casas, enquanto os políticos estão fazendo festas. Muitos homens que são homens de autoridade estão brincando com a autoridade que eles têm. Elias era homem de autoridade. E ele se perdeu no meio do caminho. E eu vou dizer, Deus é poderoso para mudar toda essa história. E Ele vai mudar toda essa história. O nosso país, Brasil, e todo mundo será transformado pelo poder da glória de Deus. Quem é a autoridade soberana sobre todas as coisas é o Senhor Jeová. Ele criou todas as coisas. Inclusive, Ele criou a minha e a sua vida. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos colocou poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Quando Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Nós somos cidadãos dos céus. Você tem convicção da sua salvação? Esses dias, façam um autoexame. Façam o que segundo Crônicas fala. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É certo que somos pecadores, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que se nós dissemos que não pecamos, então somos pecadores, porque nos tornamos mentirosos. Mas nós estamos debaixo da graça. A graça é o sangue de Jesus. Como está escrito em Isaías, Ele verdadeiramente levou sobre si todas as dores, iniquidades e transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras somos sarados. Jesus é a graça que nós precisamos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã. Arrepende dos seus maus caminhos. Apregoa a palavra do arrependimento. Usa o WhatsApp, Facebook. Usa a palavra do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo, é chegado o dia, é chegada a hora. No Salmo de número 51, Davi havia recebido ali uma sentença contra a vida dele. E ele vai para a presença do Senhor. E ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor não quer holocaustos, o Senhor não quer sacrifícios. Porque se o Senhor assim quisesse, nós o faríamos em abundância, porque nós temos gado suficiente para derramar sangue. Velho Testamento, o sangue já foi derramado. No Novo Testamento, nesse tempo, o sangue de Jesus. Abra aí, pastor. Salmo 51. E aí ele fala o seguinte, lá no versículo 17. Isso. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus está dizendo, Davi está dizendo, se fosse o holocausto nós faríamos,
mas o Senhor quer um coração quebrantado, um coração quebrantado, contrito, desejoso da tua presença, desejoso da presença de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Vamos buscar essa graça nesses dias, irmãos. Quando a gente chega aqui no versículo de número 19 de 1 Reis, Elias passa a capa sobre o Eliseu. Notem vocês que Eliseu estava na fazenda, provavelmente dos seus pais. Isso quer dizer que Eliseu tinha posses. Isso quer dizer que Eliseu estava trabalhando, estava ocupado. A palavra diz que ele tinha 12 juntas de boi. Isso quer dizer que ele estava com uma vida estabilizada economicamente. Ele estava tranquilo com a vida dele. E passou Elias. Passou a capa sobre ele. Imediatamente ele entendeu. O Senhor me tocou. E aí ele vai até Eliseu e diz: Eliseu, eu preciso dar um beijo nos meus pais. Os meus pais me honraram até agora. Eu estou aqui debaixo da autoridade dos meus pais, debaixo do teto dos meus pais. Eu estou na casa dos meus pais. Tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu conquistei até agora, foi debaixo da unção dos meus pais, da autoridade dos meus pais. E eu não posso deixar tudo ir embora sem antes dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E ele pediu isso para Elias, e então Eliseu foi lá. Quando ele vai dar um beijo nos seus pais, antes dele avisar os seus pais que ele tinha recebido a unção, que ele tinha recebido a unção de Elias, antes de Eliseu informar os seus pais, note que no texto não diz que Eliseu pediu autorização para os seus pais. No texto diz que ele foi lá, pegou os bois, matou os bois, pegou as carroças, queimou as carroças, fez um churrasco, chamou todos que estavam em volta e ali perto e deu carne para todo mundo. Ele queimou as carroças. Eliseu recebeu o toque do Senhor, a unção do Senhor. E quando ele recebe a unção do Senhor, ele queima as suas carroças. Ele queima e mata o seu gado e dá a carne para o povo que está ali em volta. Entenda, há uma convicção, há um desprendimento no coração de Eliseu. Ele entendeu que o ato de Elias passar a capa sobre ele, ele já estaria sendo ungido profeta naquele momento. Naquela hora, ele seria o profeta. A capa foi um objeto de briga na morte de Jesus. Os soldados brigavam pela capa. A capa simbolizava autoridade. A capa simbolizava ali proteção. E Eliseu sabia disso. Por que que ele destrói as carroças? Por que que ele destrói o gado? Ele estava lavrando a terra, ele estava trabalhando, ele estava ocupado, ele estava plantando. Desculpa. Ele destrói tudo, porque ele tinha uma convicção do seu chamado de profeta. Eu vou aprender com Elias, mas eu serei o profeta de Deus. No meio do caminho, nesse tempo de aprendizado, Eliseu não podia voltar mais para trás.
Então ele queima as carroças para ele não fracassar lá na frente. Sabe, para ele não ter um vínculo. Se não der certo eu volto. Olha como que Deus é perfeito no seu chamado. Ele chamou Elias e Elias desejou a morte. Chamou Eliseu e Eliseu queimou as carroças. Eu não quero ter chance nenhuma de voltar daqui para frente. O Senhor me chamou e eu serei o profeta do Senhor. Entenda, meus irmãos amados, Deus só levanta profeta em tempo de caos, em tempo de crise. Deus só levanta profetas em tempo de crise e de caos. Nós não precisamos de profeta em tempo de bonança, em tempos bons. Nós precisamos de boca de profetas. Precisamos de autoridade de profetas e boca de Deus e pessoas como eu e você orando para mudar a história da nação, do Brasil e do mundo num tempo de crise, num tempo de luta, de guerra. Como que Deus fez com Ezequiel? Que tempo que era que Deus usou Ezequiel? Deus usou Ezequiel num tempo de guerra. Mandou ele para o vale de ossos secos. Toda vez que há uma crise, Deus levanta seus profetas. Deus chamou Elias. Elias fracassou porque teve medo. Ele esqueceu que quem chamou ele é poderoso para capacitar ele. Aleluia. Ele esqueceu que ele era humano, que quem agia na vida dele era Deus, não era a força dele, não era a capacidade dele, não era o braço dele, não era a vontade dele. Ele era só instrumento de Deus. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te levantar como profeta para essa nação. Deixa Deus te levantar como profeta para a cidade de Franca, como profeta para mudar a geografia da onde você está, da sua empresa, do seu negócio. Pede para Deus te usar com unção para você poder mudar o ambiente que você está. O ambiente de crise, de caos, Deus quer te levantar e te honrar. Ele quer usar a sua vida como ele usou a vida de Eliseu. Agora entenda, Eliseu queimou as carroças para que ele não fracassasse, para que ele não voltasse mais, para que ele não tivesse mais para onde voltar. Existe um hino que fala: para onde eu irei se eu não tenho mais para onde voltar? Isso está em João capítulo 6, pastor. Faz favor para mim. João 6,68. Abra sua Bíblia, irmão. João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O hino fala assim: para onde eu irei se eu não tenho mais para onde voltar? Eu só tenho você, Deus. Exatamente. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Só o Senhor tem para nós. Se nós soubéssemos que nós somos cidadãos do céu, que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo na terra, mas que nosso plano é celestial, que Jesus disse que veio em terra como homem, sofreu a morte, e a morte de cruz, e então ele morreu e ressuscitou e disse: eis que eu vou para a casa do meu Pai, e lá eu farei várias moradas para vocês.
a casa do meu Pai terá muitas moradas. Então o nosso plano nessa terra se chama salvação. O nosso momento em que vivemos se chama intercessão. Se chama ser profeta da sua casa. Usa sua boca agora. Arrepende dos seus maus caminhos e profetiza no vale de ossos secos, no meio à crise, no meio ao caos. Profetiza a mudança que você deseja. A sua empresa pode estar fechada. A sua fonte de renda pode ter fechado, acabado. Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. É a solução. Para onde eu irei, Senhor, se a solução está em Ti? Aleluia. Para onde eu irei, Senhor, se a empresa que eu trabalho às vezes nem volte a abrir as portas? O que eu faço a partir daqui? Tira os seus olhos do problema e começa a profetizar novas portas, novos meios, novos caminhos. Olha, nós estamos fazendo uma live pela internet. Talvez não volte nunca mais à igreja física, mas existe uma nova estratégia. Nós estamos alcançando almas, nós estamos alcançando corações, pregando a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu quero citar um texto que está em João, capítulo 21. Eu não vou ler os versículos porque são muitos versículos, mas eu gosto desse cara chamado Pedro. Tudo que aconteceu na Bíblia, Pedro sempre estava ali com Jesus. Quando Jesus morre, Pedro esquece do que Deus chamou ele para fazer, do que Jesus chamou ele para fazer. Jesus morre, então Pedro junta o pessoal lá e fala assim, ó, Jesus morreu, Jesus é morto, e eu vou pescar. Ele volta a pescar. E aí lá no meio do mar, Jesus aparece para eles, manda que ele jogue a rede. Eles não conheceram que era Jesus. Ele faz uma grande pesca, volta, e aí então Jesus ministra ao coração dele. Versículos 14 e 15. Lê para mim, por favor, pastor. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Entende? Pedro esqueceu do propósito dele. Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas. Ele era pescador, andou com Jesus. Quando ele anda com Jesus, não é para ele voltar a pescar. Entendeu por que Eliseu queimou as carroças? Porque se ele não queima as carroças, no primeiro momento de crise, ele volta para a casa dos pais dele e volta a lavrar a terra. Pedro fez isso. Pedro andou com Jesus e ele se esquece de qual é o seu chamado, qual é a convicção da vida dele. Jesus precisa lembrar ele por 3 vezes. E Pedro se entristece dizendo: Mas Senhor, por que você está falando isso para mim? Para você entender sua convicção, seu chamado.
para você entender quem que é você, Pedro. Você não é mais pescador de peixe, mas de homens, de almas. E aí Pedro entende, vira a chave. E lá no livro de Atos, em uma pregação, Pedro ganha 3.000 almas. Na próxima pregação, ele ganha 5.000 almas. Entenda o seu chamado, meu irmão. Tenha convicção de quem você é. Tenha convicção que nós estamos passando por um momento, sim, de enfermidade, de uma doença, mas que muito mais do que isso, uma politicagem, homens de autoridade, massacrando as mentes. Entenda, meus irmãos, nós somos cidadãos do céu. Se nós tivermos essa convicção, se nós tivermos um encontro com Jesus, Saulo teve o seu encontro com Jesus. Saulo, enquanto perseguia, era Saulo. O dia que ele tem um encontro com Jesus, os olhos dele fecham, de maneira que ele não consegue mais ver. E aí então é necessário que um profeta vá até ele, ore por ele, e as escamas dos olhos dele caem. E ele começa a enxergar. E então ele se torna Paulo. O que antes perseguia, agora defende. O que antes prejudicava, agora está do lado do Evangelho. Então entenda, irmãos, o nosso país, aqueles que são inimigos, eles podem se tornar defensores. Se Deus quiser mudar a história de Saulo e tornar Paulo, ele faz. Tudo está no controle do Senhor. Nada fugiu do controle do Senhor. Nunca se foi tão manifestado através da internet versículos bíblicos, pregações. Deus está usando a tecnologia. Enquanto muitos usam para tantas coisas, o Senhor fez com que todos nós recebêssemos essa tecnologia, aprendêssemos a mexer nela, para que a palavra dele chegasse aos nossos ouvidos. E a palavra diz que todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Espero que a palavra tenha chegado no seu coração, que você seja o profeta dessa geração, no meio à crise, no meio do caos, que você receba a capa na sua vida, que você entenda qual é o seu sacerdócio, qual é o seu chamado, tenha uma convicção de quem é você na presença do Senhor. Dobre o seu joelho, você tem uma porta aberta no céu. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para te ouvir. As mãos do Senhor estão estendidas para te abençoar. É hora de arrepender dos nossos maus caminhos. É hora de interceder pela nação. É hora de mudar a história, o rumo da história. Seja esse instrumento. Tenha convicção de que Deus te chamou para isso, de que Deus te ungiu para isso. Tenha essa convicção no seu coração, no nome de Jesus. Amém? Amém, amém, irmãos. Deus, Ele quer usar esse tempo, e Ele está usando na soberania do seu propósito. Aquele que tem o controle do tempo, o controle do universo. Conheça a música.
Ele quer levantar nesses dias os seus profetas. Homens que estarão alinhados com o céu. Homens que falarão o que o céu fala. Que falarão o que o Senhor fala. Que verão o que o Senhor vê. E Ele está chamando os seus profetas, as suas profetas, para abrir os seus lábios e dizer palavras de vida, de caminhos retos, de caminhos planos, de vida abundante, de fartura, de paz. E nós precisamos nos posicionar. São dias de posicionamento. Todos os sons, as vozes foram silenciadas para a gente poder ter tempo e serenidade para ouvir o convite do Senhor. Mas mesmo os profetas já podem ter medo, como Elias teve. Não tenha medo. Toda a instrução de Deus é: não temas, ser forte, ser corajoso, levanta-te e falarei contigo, clama a mim, te responderei, te revelarei coisas ocultas que não sabes. Deus faz essas coisas. Amém, irmãos? Nós vamos aqui e nós temos apresentado aqui os empresários, e eu quero citar novamente, porque são aqueles que têm a responsabilidade sobre famílias, sobre vidas, e as decisões que eles tomarem é muito importante, porque não diz respeito apenas a eles, a casa deles, mas de famílias que estão debaixo dessa responsabilidade, que é o Anderson lá da Bila Shop, Arteforma, BM Brasil, Vencer Imóveis de Fiorena, Festa Magia, Fernando Castaldini, Fernando Chimionato, Flávio Júnior, Inove Laser, Carol Ribeiro Salão, a Valcore, Marcelo Revestimento de Interiores, Paulo César, Protec Fran Soluções Agrícolas, a Rede Japa Açaí, a Rose Andrade, Deixões, a VTI Empreendimentos Imobiliários e todas as autoridades, né? Nas prefeituras, aqueles que estão trabalhando, os médicos, os atendentes, os enfermeiros e todos aqueles que estão no campo, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor cubra eles, renove as suas forças para poder servir aqueles que estão em reclusão, aqueles que estão, né, guardados em suas casas, e nós que estamos em casa, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê a provisão, o recurso, a paz para suportarmos e enfrentarmos tudo com a tranquilidade que o Senhor deseja que passemos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos ouvir agora, depois ora. Nesse momento que nós vamos ouvir esse louvor, ajoelhe aí na sua casa, você e sua família, interceda pelo Brasil. Use esse tempo agora, seja um intercessor pela cidade de Franca, seja um intercessor pela sua casa, pela sua empresa que você trabalha, pelos seus negócios. Nós clamamos. Usa sua boca. Para onde iremos? Somente ao Senhor. Levanta a sua voz, se ajoelha na sua casa com a sua família. Só o Senhor tem a solução. Intercede, ora. Só o Senhor. Busca o Senhor. Seja um profeta nessa noite. Usa a tua boca, a tua autoridade. Tenha convicção que Deus te chamou para isso. Aleluia, Jesus. Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as respostas, só Tu és a fonte, se só o Senhor pode nos socorrer, só o Senhor. Me despedi dos meus pais, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Sim, Deus. Tira todo o medo, Senhor. Nós queremos olhar para o alvo. Queremos nos desvencilhar do passado, do peso, do fardo. dos meus pais.
glória. Sim, ó Deus. Aleluia, Jesus. Essa seja a nossa canção nessa noite. Aonde eu irei? Aonde, Senhor? Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. É verdade, Senhor. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Onde iremos, Senhor? Se eu não tenho pra onde voltar, Senhor. Muitos não têm mais emprego, muitos não têm mais a empresa, muitos não têm mais, não tem esperança, não sabe o que fazer. Para onde iremos, Senhor? Glória a Deus. Tu é a honra, Deus. Teu é o domínio e a autoridade. Não há nada que fuja do seu controle, Deus. Levanta, Deus, os seus profetas, incomoda eles, Deus, para que de madrugada ore ao Senhor, exalte o teu nome, sabendo que o Senhor é Deus, o único, onipotente, onisciente, onipresente. Não há outro além de ti, Senhor. Tu criastes o céu e a terra, tu criastes as nossas vidas. Deus, nós ordenamos que toda pandemia saia agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o sangue de Jesus, já curou toda a enfermidade. Aleluia. Os céus já foram limpos. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor já mudou os céus. O Senhor já limpou os céus. Deus, toda politicagem, Deus, tudo que tem feito de exploração, ó Pai querido, essa mídia explorando a enfermidade, nós destruímos no poder do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, vozes, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, renova a esperança do teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Só tu tens, Senhor, as palavras de vida Aleluia, eterna. Jesus. Só tu és a fonte, a resposta, a solução, o descanso. Só o Senhor, Pai. Aleluia. Só tu és Deus, Pai. Amém, não há irmãos. outro além de ti. Amém, irmãos. Ainda nesse ambiente, vamos apresentar aqui todos aqueles que têm pedido, que têm buscado e que necessita de um toque de cura, seja física, emocional, psicológica. Pai, eu te apresento aqui todos esses nomes. Temos feito isso nas madrugadas, em cada culto aqui. Repreende a depressão. E o Senhor é poderoso, Pai. Arranca o medo, arranca o pânico, a paralisia. Sim. Senhor, a estagnação que muitas vezes vem, nos aprisiona. Sim. Porque o medo faz isso. Um gigante paralisou todo um exército de Israel e o seu rei Saul, por causa da sua fala, por causa da sua voz, desafiando. 40 dias ele comparecia ali, falando a mesma coisa. Tem homem aí para me enfrentar. E aquilo paralisou todo um exército. E a mídia tem feito isso nesses dias. Mas, Senhor, se isso tem provocado também alguma doença física, como pedras, cálculos, infecções, enfermidades, que o Senhor possa entrar com a tua providência, visitar, Pai, purificando, ajudando, socorrendo e sarando cada um dessas vidas, Pai. Sim. É o que nós oramos nessa noite, Pai, crendo em nome de Jesus. Toque em cada vida, Pai. Não seja no espiritual, seja no corpo físico, no emocional, repreendido em nome de Jesus. Toda depressão, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai. Toda palavra contrária, sim, seja Deus, nós repreendido. Toda carta de Senaqueribe seja repreendido. Sim, está repreendida, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos fazer o que nós temos feito aqui pela fé em cada culto. Nós vamos apresentar essa água. Eu sei que alguns já fizeram, já usaram,
e nós tivemos testemunhos de que milagres aconteceram, e nós vamos orar para que o Senhor coloque as suas mãos e que você, pela fé, aquele que crê, né, nessa forma de Deus operar, que fazendo crendo, receba virtude, receba o toque, receba o milagre e dê testemunho de que o Senhor age como Ele quer, onde Ele quer, sobre a forma que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Ele pode liberar uma palavra, Ele pode lançar uma voz, Ele pode pôr a mão sobre você, Ele pode ungir um objeto, Ele pode te dar uma estratégia, Ele pode fazer da forma que Ele quiser. Por isso nós usamos isso que Ele tem dado esses dias para que fosse feito dessa maneira. Pai, está aqui esse elemento água, que o Senhor derrame aqui a Tua virtude, o Teu poder, e que pelo uso da fé, daqueles que assim crerem e pela fé o tomarem, usarem, crendo, recebam a virtude, o poder que sai do Senhor e toca na sua vida, e milagres aconteçam e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Tomemos, irmãos. Amém. Vamos ver quem que tá aí, pastor, para nós falar um tchau aí pro pessoal. O Minério apareceu lá, tipo, mandou um tchauzinho, você nem falou nada. Vamos lá, vamos falar um oi pro Minério. Dá um então. oi aí, Minério, vamos ver se você tá aí até no fim. Vamos ver quem que tá aí. A Vanessa Molina, ó. Vanessa Molina. A Andresa. A Andresa. Quem mais? Tem que digitar aí pra gente ler quem que tá aí ao vivo. Faz um amém aí, um boa noite. Aí, Ana Maris, beleza? Ana Maris, cadê o Murilo? Cadê o Murilo? Dá um abraço nele. A Andresa, de novo. Vamos lá, quem que tá aí conosco? Vencer Imóveis, que é o Nicolas, que tá aqui. A Vanessa. Fernando Chimionato. Muito bom, vamos lá. Será que até a Helena largou nós no meio do caminho aí? Não aguentou? Vamos dar um beijo aí pra Helena, pra Estherzinha. A Karina. Lá, a Karina tá lá, ó. O João da Sirlene tá pedindo oração. Cadê o João? Ô, João. Do transplante de medula, tá pedindo oração pra Vanessa. Nós vamos orar pra Vanessa aqui, João, já, tá? Ruth. A Ruth, boa noite. Ó, o Fernandão. João Alípio. Fala, João. Gisele Nogueira. Gisele, nós vamos orar aqui também por você. Quem mais que tá aí, gente? Tem que escrever no comentário pelo menos um oi aí, ó. Elaine Galdino. Elaine, o Adriano. Fernando Castaldini. Muito Boa bom. noite, Fernando. Saudades. Ó, bom, hein, Karina, que você gostou. Muito bom, legal. Bom ver os comentários aí. Quem mais gostou aí? Gustavo Cunha. Dá um feedback pra gente. Quem que gostou aí da mensagem? Quem Camila que vai Bastianini. se colocar aí Boa no noite, Gesiel. lugar de profeta? Boa noite, Camila. Vamos lá, pessoal. Escreve aí, vamos interagir com a gente. Já deu uma hora já ou não? Ai, não sei. Vamos lá, pessoal. Não sei de hora. Ó, Eu gostei demais. é o Nicolas. O Nicolas é meu Seu fã. Apoiando o papai aí, né? um apoiador, muito bom. A Andresa pôs muitos foguinhos lá, quase queimou. Quase queimou. Mas queimou os boi e as carroças, Andressa. Faz uma hora tá falando ali. Falta só o churrasco agora. Amém, gente. Como é que a pessoa precisa orar aí, pastora? Vanessa, vai precisar de um transplante de medula. Quer- Vanessa, amiga do João, da Sirlene, precisa de um transplante O de Renato medula. orar. Vamos lá. Sirlene, vamos lá. A Vanessa aí, acho que é amiga do João, da Sirlene, né? Precisa de um transplante. Nós vamos orar aqui pelo milagre de Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Sim, Pai, ó Deus. em nome de Jesus, Em nome. alcança essa mulher chamada Vanessa. Sim, ó Deus. Nós não conhecemos e de nada nós temos para É oferecer. verdade. Sim, meu Deus. Mas em nome de Em Jesus, nome. Prepara o doador, nós Pai. declaramos, Pai, e ordenamos a bênção sobre a vida dela. Sim, ó Deus. Aquilo que ela necessita. Nós não sabemos, ó Pai, qual o órgão. Se o Senhor precisar trocar, o Senhor troca. Se o Senhor precisar curar, Cura. o Senhor cura. Deus, tudo está sob o teu Sim, ó controle. Deus. Amém. E nós declaramos abençoada
e liberta e curada no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você vai vir aqui, pastor? Vai desligar, criatura. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até amanhã às 19 horas.